Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja nos direcionando no dia de hoje. Nosso último dia do propósito. A Poliane já entrou. Raquel, Fernanda, sejam bem-vindas. Daqui a pouco todas elas vão entrar ao vivo comigo, porque todo mundo está querendo contar as experiências do propósito. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Hoje, nesse encerramento, eu tô com o coração grato, cheio de gratidão mesmo, porque Deus fez grandes coisas e ontem o Senhor trouxe muitos testemunhos, né, de tudo aquilo que tá acontecendo na vida deles. E isso é muito rico, porque a gente viver na nossa vida é uma coisa, e quando a gente começa a ver Deus fazendo na vida das outras pessoas, baseada naquilo que você viveu e escolheu obedecer e compartilhar, eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas. Até nos nossos momentos mais difíceis, Deus tem propósito para nós. E aí eu vou começar hoje. Eu quero chamar uma das nossas meninas do Ministério Curadas para me chamar aqui. Quero saber quem que vai me chamar aqui primeiro, que eu vou chamar vocês para orar junto comigo. Quem está aqui comigo nessa manhã e que pode entrar comigo para a gente orar, pede o convite aí, que eu quero orar junto com uma de vocês. Esse ministério é um ministério que nasceu com 8 mulheres e o Senhor tem feito coisas grandiosas no nosso meio. E eu sei que Ele vai continuar fazendo. Cada uma de nós aqui temos dons, talentos, recursos. O Senhor nos capacitou, nos colocou juntas, porque juntas nós estamos buscando a vontade dEle, fazer a vontade dEle. Tá comigo. Fernanda é a mais nova curada. Fernanda Valadares. A Fernanda, eu conheci ela num chá da beleza de liderança das mulheres batistas do estado de Minas Gerais. E o Senhor tem feito coisas grandiosas para ela. A Fernanda passou pelo processo do primeiro propósito que eu fiz pela minha página pessoal, antes mesmo do ministério existir, né, oficialmente, que eu falo que o ministério ele já existe, né, há 9 anos. Esse ministério nasceu no coração de Deus. O projeto do Ministério Curados para Curar foi algo escrito pelo próprio Espírito Santo, onde eu pedi ele que me ajudasse a escrever um projeto, e eu não sabia escrever um projeto. Eu tive muita dificuldade. Fernanda, eu tô tentando te aceitar, mas tá caindo. Já foi. Fernanda, sua câmera tá ligada. Aê. Bom dia, seja bem-vinda. Pode falar um pouquinho, Fernanda. Como nós nos conhecemos. Tá sem som. Aumenta o volume do seu som. Tirar o fone. Foi. Agora foi. Deu. Também acho que era o fone. Tava sabendo mexer com fone, não. Então, bom dia para todas, graça e paz. É com muita alegria que eu estou aqui. E, como você disse, né, nós nos conhecemos no retiro de líderes e
E no finalzinho, o Senhor usou a Denise, gente, para falar comigo uma coisa que só eu e o Senhor sabíamos. Eu estava no Ministério de Mulheres, né? Era líder de mulheres aqui na Igreja Batista. E eu estava muito confusa ainda, muito indecisa, se eu ficava, se eu não ficava. E Deus usou a Denise para falar comigo no finalzinho, que era para me entregar o meu ministério, que o meu maior ministério era a minha casa, que era tempo de eu cuidar da minha casa, que Deus queria curar as minhas feridas, Deus queria curar as minhas raízes. E assim eu fiz, né? Eu obedeci, eu saí daquele retiro, cheguei até o meu pastor e fui conversar. E entreguei. E depois eu fui entender que realmente, ainda bem que eu obedeci, porque eu falo que Deus fez grandes coisas na minha vida. E uma das coisas que Deus trabalhou muito na minha vida foi a parte da obediência, da submissão, porque eu me identifiquei até muito com a Denise, com a história dela inicial, né? Porque eu também era igual a Denise, onde eu chegava, a confusão estava armada, parece que a confusão me perseguia. Eu até falava, gente, não sou eu que estou perseguindo essa confusão, não, essa confusão me persegue. Mas enfim, uma vida muito. Isso realmente, antes de conhecer o Senhor, depois que a gente conhece, que a gente entrega a nossa vida, o Senhor começa a tirar, né, a nossa sujeira, os carrapichos, digamos assim. Mas ainda fica, né? Porque eu acho que nós vamos estar totalmente curadas quando nós estivermos com Ele na glória. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, todos os dias nós precisamos de cura. Todos os dias é um processo. E a gente precisa respeitar esse processo. E a minha grande dificuldade também era isso, era em aceitar que eu não era perfeita. E eu buscava em mim a perfeição. E eu não era perfeita. E através do propósito, do meu primeiro propósito, quando eu fiz com a Denise, né, que eu entreguei a liderança, então eu comecei a fazer o propósito, Deus começou a me mostrar. E me mostrou tantas coisas, me mostrou que realmente eu precisava de cura, que me mostrou que eu poderia descansar o meu coração, que eu não sou perfeita, que eu não precisava buscar essa perfeição, porque essa perfeição eu só vou encontrar na glória, que eu sou falha, que eu sou humana, que eu preciso e que eu dependo dele todos os dias. Porque o que que acontece? Às vezes a gente está, né, na igreja, mas a gente acaba vivendo uma religiosidade. E Deus me mostrou isso também, que eu estava com ele, eu estava nos trabalhos, mas eu vivia muito na religiosidade. Que o tempo mesmo, a intimidade mesmo que eu precisava, eu encontrei depois que realmente eu entreguei a liderança, que eu passei a ouvir a voz dele e a direção dele definitivamente. Então eu só tenho a agradecer, né? Esse propósito mudou realmente a minha vida. Eu lembro que a Denise falou assim comigo: Deus não está tirando seu ministério. Deus não está te tomando seu ministério. Deus vai te curar para você voltar. E quando você voltar, você vai curar outras mulheres. E assim, é só Deus mesmo para fazer na vida da gente. E Deus usou grandemente a sua vida, Denise. Eu sou muito grata a Amém. Deus por ter te conhecido naquele dia e, né, por você ter obedecido à voz do Senhor, porque quando você chegou perto de mim, foi uma obediência, né, que você escutou ele, você tinha um recado para me dar e você obedeceu. Então, eu sou muito grata a Deus, a sua vida. É claro que eu ainda não estou 100%, igual eu falei, eu não vou estar nunca, né? Porque isso é só na glória. Mas eu aprendi a me respeitar. Eu aprendi a respeitar o meu tempo e a cada dia Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na minha casa. Gente, principalmente no meu casamento, eu ainda, assim, eu não tenho um casamento perfeito. A gente vê pastores falando, não existe casamento perfeito, mas o quanto as coisas melhorou dentro da minha casa. E uma coisa eu falo, depende de nós. Depende de nós. Porque quando a gente muda realmente, não tem como as pessoas que estão à volta da gente não mudar.
elas podem até te jogar pedras, vai te jogando, vai te jogando. Mas chega uma hora que ela vai falar assim, peraí, vou parar de jogar pedra nessa aí, porque ela já não tá revidando. Ela já não tá agindo da forma que ela agia, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Quem me conheceu, tem pessoas nessa live que são pessoas que têm mais intimidade comigo e sabe o quanto realmente eu melhorei, o quanto realmente eu mudei, o quanto eu ainda preciso. Eu costumo dizer que eu ainda não sou a pessoa que eu quero ser, mas também já agradeço a Deus por não ser quem eu era. Então já é, né? Já é uma caminhada aí. Eu sei que tem muita coisa pela frente. Eu sei que Deus ainda tem muita coisa para fazer na minha vida, mas eis-me aqui. E eu não quero Amém. mais fugir do meu chamado. Eu tô com o coração aberto. Eu falei com o Senhor, né? Quando você me fez o convite para participar, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Não sei como vai ser. Vou com medo mesmo, mas eu vou, Senhor, porque eu acho que o meu tempo chegou. O meu tempo chegou e eu Amém. quero viver o que Deus tem para minha vida. Amém. Em Eu nome de creio. Jesus. Vamos Mas começar graças orando para esse povo, Fernanda. vamos começar Estenda orando. as mãos aí, vamos orar para a gente dar início nesse momento. Abençoa a vida dessas mulheres, porque eu sei que tem mulheres aqui que vão se identificar muito mais com a sua história do que com a minha. Eu sei que tem mulheres aqui que estão esperando a sua manifestação, o seu levantar, porque Deus tem coisas grandes para operar na sua vida e através da sua vida. E é real, enquanto nós estamos curando, nós estamos sendo curadas. Mas existem posicionamentos que nós precisamos antes de Deus começar a nos usar, porque a submissão e a obediência é a base do ministério, é a base do nosso chamado na terra, porque aí não tem brecha para o inimigo vir nos atacar, porque nós mexemos com a alma. Então as pessoas estão sedentas e necessitadas disso. E se tem uma coisa que o diabo não pode fazer, é nos tocar quando nós estamos em obediência. Então, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar. Eu sou grata a Deus pela sua obediência, pela sua submissão, pelo processo que eu vi e participei junto com você, para hoje você estar aqui, praticamente 6 meses depois, já com toda essa capacidade de ministrar baseado na sua experiência vivida com verdade. Tá limpa diante do Senhor, com aquela sensação de que amanhã vai ser melhor que hoje e que é um dia de cada vez, é um dia de cada vez. E você tem obedecido isso, acabou aquela ansiedade, aquela preocupação, aquele medo, né? E o processo que você estava vivendo da maternidade, onde você estava se culpando muito. Hoje eu olho para você e vejo uma outra Fernanda, totalmente diferente da Fernanda que eu conheci no dia 14 de novembro. Então eu falo que o processo de um ano do que eu vivi em 10, Deus está fazendo na sua vida. Você é uma prova disso, porque o que Deus te avançou nesses meses, para mim, é sobrenatural. Eu vejo que é o poder de Deus mesmo que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, quando nós realmente nos despimos, né? E nos permitimos ser tratados por Ele. Pode orar e Amém. abençoar a Amém. nossa live, que o Senhor nos conduza segundo a vontade dele. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero glorificar o teu santo nome. Deus, eu quero me apresentar diante do Senhor, apresentar a vida da Denise, apresentar a vida dessas mulheres, Pai, que estão participando dessa live. Senhor, eu quero apresentar a vida daquelas que ainda vão entrar, daquelas que vão assistir mais tarde. Deus, eu quero apresentar o coração, a mente. O Senhor conhece, Pai, as nossas vidas. O Senhor conhece as nossas histórias, o Senhor conhece a nossa estrada, Pai. O Senhor sabe que até aqui o Senhor tem nos avançado, nos ajudado, nos capacitado. E nós somos gratas, Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Nós somos gratas, Deus, porque nós não somos merecedoras da tua graça. E mesmo assim o Senhor tem estendido as tuas mãos para nós, Pai.
Deus, nesta manhã eu quero pedir que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Deus, assim como o Senhor tem feito na minha vida, Pai, eu oro para que o Senhor venha fazer na vida de cada uma dessas mulheres. Deus, eu oro para que o Senhor venha dar a elas capacidade, dar a elas mansidão, dar a elas domínio próprio. Deus, que o Senhor venha ajudar aqui mulheres, Pai, a ser submissas, Pai. Em nome de Jesus, que elas venham ser obedientes, que ela venha ouvir a voz do Senhor, Pai, porque sem obediência nós não chegamos a lugar nenhum. Sem obediência, Pai, nós não conquistamos o caminho que o Senhor quer para cada uma de nós. Deus, é preciso muito amor, é preciso muita submissão. Pai querido, mas é tão difícil. Por isso nós te pedimos, Pai, esteja conosco. Porque se o Senhor estiver presente, Espírito Santo de Deus, se o Senhor estiver presente, Pai, fica tudo mais fácil, porque nós sabemos que com o Senhor a caminhada é mais fácil, Pai. Não que nós não tenhamos mais problemas quando nós encontramos com o Senhor. Não é isso, Pai, mas o Senhor estende as tuas mãos e tudo fica mais fácil. Deus, eu quero apresentar casamentos aqui hoje, nesta manhã, diante do altar do Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, famílias aqui, Pai. Eu quero orar por restauração. Eu quero orar por cura. Eu quero orar por libertação. Deus, onde estiver um coração ferido agora, neste momento, Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa visitar essas pessoas, que possa tirar toda tristeza, toda mágoa, todo ressentimento. Deus, ajuda mulheres a perdoar. Senhor, se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoa. É a tua palavra que diz, Pai, que essas pessoas venham entender que é preciso perdoar, para que o caminho venha a ser aberto, Pai. Em nome de Jesus, dá sabedoria a essas mulheres, Senhor. Traz mansidão a esses corações, Senhor. Muda a história dessas mulheres, não permita que elas venham desanimar. Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta manhã. Sustenta essas mulheres, Pai. Não permita que elas venham desanimar dos Seus propósitos, Senhor, da Tua caminhada. Que elas venham entender que o Senhor, Pai, é com elas. E que elas precisam do Senhor, Pai. Que sem o Senhor elas não vão a lugar algum, Pai. Que elas estão totalmente dependentes do Senhor. Faça o sobrenatural do Senhor hoje, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. E eu, desde já, eu quero te agradecer, Pai, pelas bênçãos e pelos testemunhos que serão contados aqui hoje e amanhã. E assim eu sei, Pai, que testemunhos serão grandiosos. E que o testemunho edifica a vida de outras mulheres, Pai. Que essas mulheres venham contar os feitos do Senhor na vida delas. Para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Fernanda, eu queria que você falasse para nós, dentro desse período de propósito, qual foi o testemunho que mais te marcou? Eu sei que a gente não planejou nada antes, mas eu sei que o Espírito Santo que habita em você e que eu sei que durante esse período teve sim momentos de muito confronto, mas momentos de muito amor e graça de Deus. Eu queria que... Gente, se você tá aqui, eu lembrei. Manda aviãozinho para as pessoas, porque às vezes uma pessoa que você mandar esse aviãozinho aí, ela tá precisando de um socorro. O nosso ministério, ele nasceu para ajudar mulheres como nós. Então, às vezes, você vai mandar esse aviãozinho aí, ó, que tá aí do lado da sua tela para as pessoas dos seus contatos, e elas vão ter oportunidade de encontrar esse ministério, assim como você encontrou. E quem sabe vai ser uma das pessoas que você vai dar a mão para ela, e uma junto com a outra vai ser fortalecido no chamado do Senhor. Manda aí, compartilha, porque eu falo que nós precisamos compartilhar aquilo que é bom. E se esse período de propósito fez bem para você, eu tenho certeza que ele vai fazer bem para muitas outras pessoas, tá bom? Então, aproveita esse momento e compartilha aí. Se tiver mais alguma curada aí, pode mandar o convite que a gente vai conseguir também colocar até 4. Então, Eusana, Soninha, Poliane, Marlene, Raquel, vocês mandam convite aí que a gente vai conseguir compartilhar a tela em até 4, tá bom? Assim que vocês mandarem, eu abro para vocês. Enquanto isso, a Fernanda vai compartilhar o testemunho dela. Então, você quer que eu fale
durante o Desse primeiro último propósito, isso, bem, bem rapidinho, porque eu acho que tem muita gente aqui que tem testemunho para dar, e eu quero ouvir essas mulheres aqui, porque eu sei que tem mulher aqui que Deus vai destravar agora, ela vai falar se eu tô com vergonha, eu tenho vergonha, mas Deus vai entrar na mente dela aqui, o Espírito Santo vai ministrar lá onde ela estiver, e ela viveu algo tão tremendo, tão profundo, que eu tenho convicção em Deus que Deus vai usar ela para poder ser boca de Deus aqui e também ajudar outras mulheres. Amém. Esse segundo propósito, realmente, o que Deus mais fez na minha vida, o que Deus mais tem transformado, realmente é a parte da submissão, né? Como eu falei, que é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade, mas eu já vi o quanto Deus já trabalhou. Então, para mim, isso é muito gratificante. Eu já conto como testemunho mesmo, porque era muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Porque, assim, a gente ser submissa ao marido cristão, né, é muito fácil. Meu marido não é cristão Não é e nada, amiga, para com isso. é, vamos profetizar. Mas realmente quando a gente tem uma pessoa cristã mesmo, que está no mesmo caminho, que tem os mesmos sonhos, que está no mesmo na mesma Isso. linha ali, que é Aham, isso que eu tô ouvindo querendo as dizer. mesmas palavras, as mesmas Sim, né? ministrações, é mais fácil, sim, é verdade. Que você depois você vai compartilhar, que você segura na mão e fala, vamos orar junto, né? Então eu Aham. creio que tem muitas mulheres assim como eu, que o marido ainda não está nessa fase. Ainda, meninas, ainda, porque vamos profetizar que em nome de Jesus, logo, logo eles estarão conosco para somar em nome de Jesus. Sim. Mas, então, o que eu quero dizer é isso, que realmente é muito difícil, porque você tem uma visão e a pessoa tem outra visão. Mas o que Deus me mostrou com isso? Vai você primeiro, começa você primeiro, dá o primeiro passo você primeiro, muda você primeiro. Se esforce para ser submissa, não tá fácil não? Se esforce. Não é fácil, como eu falei, mas eu já vi uma mudança muito grande. E uma coisa também que, além da submissão, mudou muito a minha vida nesse propósito que Deus tem trabalhado, é na parte financeira. Porque eu até nem tenho entendido eu também trabalho com a parte da estética, para quem não sabe, e tem sido dias difíceis em relação, tá muito devagar, tá muito parado, e eu já não tenho ganhado o que eu ganhava, né? Assim, a parte financeira, ela caiu, nas minhas mãos, falando assim. Mas quando eu aprendi a realmente colocar as coisas nas mãos do meu esposo, porque eu era muito independente. E Deus, eu acho que fez isso para me mostrar que eu preciso ser submissa. Por exemplo, se eu queria ir, eu ia, porque eu tinha meu dinheiro. Se eu queria fazer, eu fazia, porque eu tinha meu dinheiro. Eu não perguntava se podia, eu não perguntava o que achava, eu simplesmente comprava, eu fazia o que eu queria. E hoje, eu já não tô, né, com essa bola toda, mas é o tratamento de Deus. É a forma que Deus me fez enxergar, gente. Chega a ser engraçado, mas é a forma que Deus me fez enxergar. Então, Deus foi tirando um cliente, foi tirando outro cliente ali, foi tirando outro cliente ali. E eu comecei a ver o meu orçamento ali, financeiramente, caindo, né? Eu cheguei a perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? O Senhor quer me tirar do ramo? O senhor quer que eu vire dona de casa? Porque eu dependo do meu esposo para olhar, né, a Maria Fernanda para me trabalhar. Então, olha aí, eu já dependo dele para olhar a menina para me trabalhar. E eu nunca reconheci isso, que eu dependo. Meu esposo, ele trabalha por escala. Então, ontem, por exemplo, ele largou 6 horas da manhã e à tarde eu tinha 2 clientes. Ou seja, para mim era natural. Não, ele tem que olhar, né? Eu Mais do preciso que trabalhar. obrigação. Sim, tipo isso. Então, Deus me mostrou. Não, não é assim.
ele tem feito por você, é a forma dele te ajudar, não é a obrigação dele. E eu cheguei a falar, Deus, o senhor quer, né, que eu vire dona de casa definitivamente, porque essas coisas têm acontecido, o trabalho tem caído e tal. E Deus começou a me mostrar isso, porque nas pequenas coisas, Denise, Deus parece que vira a chave, né? Nas pequenas Sim. coisas, Deus muda o rumo e abre, assim, entre aspas, caiu o financeiro para mim, mas não mudou nada a minha vida. Não mudou nada. Por quê? Eu tenho visto ele me abençoar, sabe? Eu tenho visto ele me abençoar no cartão, porque como eu sou dependente dele no cartão, por mais que eu pagava tudo, ele tem acesso a tudo. Então, esses dias aconteceu, nesse ponto que eu quero chegar. Ele é muito controlado. Ele é muito controlado, ele é muito pé no chão. Ele É tem porque uma a visão função que do não tem. homem, né? A racionalidade do homem, ela serve para isso, para trazer o equilíbrio. Tanto que dentro de um casamento, o homem faz o papel de Deus. É como se ele fosse o nosso pai. A função materializada. Por isso que uma família disfuncional, ela desequilibra todo o sistema da comunhão da família. Porque o homem, ele é o quê? O equilíbrio da racionalidade. A função dele é lutar por comida. E nós não, a gente quer tudo que é supérfluo. E a gente não tem limite. Eu falo que mulher é um saco sem fundo. Mesmo a gente fazendo tudo sozinho, a gente não para. A gente o tempo inteiro quer mais, 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 mais. E nunca está satisfeito com nada. E o homem não. O homem, ele traz a provisão. Então, a provisão está sobre ele. Então, se está faltando alguma coisa na sua casa, a culpa não é do seu marido. A culpa é de Deus. Por que que Deus está interrompendo a janela? O que está acontecendo? Ah, porque ele é promíscuo, porque ele. Não, a Bíblia fala que a mulher é sábia. Ela edifica a sua casa. E ela fala, e tem um versículo no Novo Testamento, eu não vou lembrar ele de qual, mas fala que a mulher santa santifica o marido. E o marido santo santifica a esposa. Então vocês são um só corpo, uma só alma diante de Deus na hora que vocês estão alinhados com o Senhor. Por quê? O que dois concordarem na terra vai ser concordado no céu. Mas quando a gente fica fazendo ocultismo dentro de casa, como é que Deus vai fazer as coisas? Não tem jeito. Então, por isso que você viu o seu fluxo de caixa diminuir, mas a provisão ela continua da mesma forma. Por quê? Porque Deus ele não precisa de você para prover, ele te chamou para amar. A mulher faz o papel do Espírito Santo. E é como se você tivesse aquele poder de chegar e interceder por um filho, chegar e pedir por uma mulher na igreja, porque às vezes ele não vai dar para você, não, mas na hora que você interceder por alguém, ele vai pegar e vai fazer. E seu coração vai ficar tão grato quando você está alinhado com o propósito de Deus que você não sente falta de nada. Eu falo que esses últimos 6 meses também, sem ter o financeiro, quando Deus me chamou para esse processo de propósito sem o dinheiro, né? Sem o recurso financeiro, eu achei que eu ia morrer. Quando eu era 21 dias, eu falei assim: ah, tá bom, 21 dias vai ser difícil, mas na hora que der dia 22 de janeiro é top, eu tô dentro. Na hora que deu o último dia do propósito, Deus falou: não, é o ano inteiro. Eu falei: Deus, o senhor tá brincando comigo. E falo com vocês, tem 6 meses que eu estou na total dependência de Deus e do meu marido. Eu vou falar com vocês. Pode faltar tudo. A comida, a roupa, a casa para morar, não falta. É o que Deus nos prometeu. Agora o resto é o quê? É aquilo que a gente faz, posiciona em Deus que obedece ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí vem de uma maneira que você nem imaginava. As coisas que você recebe de Deus é muito mais linda, é muito mais preciosa. Por quê? Porque você vê que é algo que Deus não tem dificuldade em te dar, em fazer por você. Ele faz com tanto amor. Às vezes o seu próprio marido chega e te entrega aquilo que você nunca pediu. E você fala, nossa, era muito mais fácil do que eu imaginava. Então, assim, é muito lindo. O que é fácil, não é mesmo, Fernando? Mas assim, é muito bom ouvir você falar isso, porque tem muita gente que pensa aqui que a gente vive flores.
E não é desse jeito. É o morrer para mim mesma. Você tá matando seu eu. Você tá matando suas vontades, mas nisso você tá vendo a referência que a Maria Fernanda tá tendo de paternidade agora, como ela tá conseguindo ter segurança no lar, por quê? Porque quando um casal tá alinhado, ainda que o homem não seja cristão, ele continua carregando a paternidade de Deus, então ele vai ser referência de paternidade para os seus filhos. E o problema é que nós, como mulheres, nós queremos ser juízas e falar você pode ou você não pode. Peraí, a forma de Deus ver ele é totalmente da forma de você ver. Então eu falo que uma coisa que me ajudou muito é orar e falar: Deus, me dá os olhos do Senhor sobre a vida do meu marido. Eu quero enxergar ele como o Senhor enxerga. E antes eu brincava que homem não cresce, né? Que homem não amadurece nunca. Que a gente casa achando que eles vão amadurecer. Homem não amadurece nunca. E teve um dia que eu estava de joelho, às 3 da manhã, orando pelo meu esposo, e o Espírito Santo falou assim: bem que você já sabia, os olhos que eu tenho sobre ele é do meu menino, menino de Deus. E aí passou um tempo, eu ouvi um profeta chamar ele na frente, falar: Deus manda te dizer que você é o meninão de Deus mesmo. Eu falei: Deus, não é possível. E aí, quando falou aquilo, o Senhor me deu um amor, uma misericórdia, uma compaixão muito grande. E isso tem sido muito maravilhoso para mim. Então, Fernanda, a minha palavra para você nessa manhã é: permanece, que eu sei que Deus vai te honrar. E que não vai faltar mesmo nem a paz dentro do seu lar, nem a comunhão. E você vai ser reflexo, farol para todas as pessoas que estão ao seu redor, a sua casa, a sua família, os seus parentes, né? Porque a sua família são seus filhos. Mas você já tem filhos quase homens aí dentro de casa. Então eu sei que o Senhor vai te honrar muito nesse tempo. E vai ser um tempo onde eles vão conhecer a mãe que eles nunca conheceram antes. E antes deles saírem de casa, eles vão poder entender o processo de Deus na vida da mãe deles e honrar vocês e ser abençoado no casamento deles. Então eu acredito que o Senhor está te transformando de dentro para fora, para fazer um resgate dentro da sua casa, onde o Senhor vai te moldar a ponto de você ter a total confiança dos seus filhos e do seu esposo. Porque é isso que um homem quer, ele quer poder confiar totalmente na mulher que ele tem do lado dele. Amém. E só para finalizar, Denise, a gente estava conversando ontem mesmo e ele falou comigo assim: Fernanda, como que eu te aguentei durante 20 anos? Nossa, fui homem demais. Fernanda, você era chata demais. Eu Gente, assim, e aquilo eu fiquei pensando, eu falei, gente, é verdade. Mas Não, e eu sabe qual foi o melhor? Você não se sentiu ofendida, né? Ele falou e você sim, só pensou: olha, como você tá certa, amigo. É verdade. verdade. Parabéns para você, é verdade. E uma coisa, Denise, que tem acontecido é isso. Eu guardava realmente muita coisa. Às vezes acontecia uma coisa de manhã, eu lembrava dela até à tarde. Por mais que eu orava, eu falava, Deus, tira isso de mim, mas eu não conseguia, estava preso. E quando você falou que Deus ia curar as minhas raízes, ia me curar mesmo, e eu falei, gente, uma das coisas foi isso. Acontece uma coisa, eu já não lembro mais daquilo, eu já não tenho mais raiva em cima daquilo. Sinto, porque eu sou ser humano, às vezes vai acontecer alguma coisa que eu realmente, Claro. né, chateada, vou ficar até com uma raiva, mas passa. Eu tô muito feliz, Denise, eu tô Eu muito falo feliz que mesmo. a palavra para o casal é: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O sol se pôr é deitar na cama brigado. Sim, Então você tem 24 horas. Se você brigou às 6 da manhã e vai dormir meia-noite, ainda tem 18 horas para você liberar aquilo ali. Então, é natural, a gente não é perfeito mesmo, não existe casamento perfeito, isso é real. Até porque é os ajustes que fazem os negócios ficar melhor, só. No dia que você briga, brigar é bom demais. De vez em quando eu tô querendo brigar aqui em casa agora, que tá tão tranquilo. Por quê? Porque na hora que volta é aquele negócio que dá até frio na barriga. É. Então, assim, às vezes é necessário. Por quê? Porque são arestas que estão sendo ajustadas. Por quê? Porque a pedra, né? A palavra fala que nós somos a pedra, que a pedra angular é Jesus.
Então, eu imagino os muros daquela época, as fortalezas que eram feitas com pedras. Então, para ela se encaixar, tinha que ser a pedra certinha que encaixava ali. E quem fez essas pedras certinha para encaixar ali? É Deus. Então, se tá junto, Deus tem um propósito ali. E eu falo que o que Deus tem para fazer na nossa vida é infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E uma das coisas que o diabo quer destruir é o que? O equilíbrio do lar. Porque se você cresce num lar desequilibrado, para você recuperar isso dentro da sua casa, quando você se casa e tem sua família, ou quando você arruma filho, é difícil. Por quê? Porque você não tem uma base. Então você vai ter que desconstruir para construir de novo. E essa parte da desconstrução ela é necessária porque é ela que vai nos dar força para poder construir um prédio sólido, um prédio firme. Porque se a gente continuar com a mesma base, vai desmoronar tudo na hora que tiver lá o segundo, o terceiro andar. Então, a base é fundamental. E se a gente não gera uma base familiar dentro da nossa casa de paz, de comunhão, de amor, cresce filhos disfuncionais, nós ficamos disfuncionais e vamos perdendo a identidade do nosso pai. Qual que é a identidade de Deus em você, Fernanda? Eu quero que você lembre das características de Deus em você. Você consegue lembrar? Baseado na Então, nossa mentoria, a Fernanda passou pelo processo de mentoria. A mentoria dela foi 3 meses, não foi 2, né? Na verdade, foi quase 4. Mas o que é o processo da mentoria do Curadas para Curar? Porque aqui, esses primeiros 21 dias de propósito é onde nós trabalhamos a parte espiritual. Só que eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito. Eu brinquei que eu tinha esquecido, até que eu sou formada em missões integrais. Eu fiz 1 ano de curso de missões integrais, onde arrola, né, todas as áreas da vida. Então, a missão nossa na Terra não é só pregar a palavra. A nossa missão na Terra é testemunhar do que Deus tem feito nas nossas vidas. E quando nós nos colocamos diante dele, ele vem e conserta todas as áreas. Ele vai trazendo equilíbrio para tudo, ele vai alinhando todos os pedacinhos de forma que a roda vai girar. Ainda que seja no 5, no 6, mas ela está em equilíbrio para ela andar. Agora, se tá uma aqui, um é 10, o outro é 3, não gira, ela vai fincar. Então, quando vocês fizeram aquela roda da vida, a roda da vida, a gente não conseguiu dar suporte para vocês de falar, porque muita gente mandou a roda da vida. E o que a gente já sabia que ia fazer? Na mentoria, a gente começa com a roda da vida, explicando o que são os pontos. Então, é um processo de continuação do propósito, que aí nós vamos entrar na área financeira, nós vamos entrar na área profissional, realmente naquilo que é seu chamado, seu propósito, qualidade de vida, relacionamento conjugal e familiar, e as coisas que você, qualidade de vida, saúde física, emocional e intelectual. Fernanda não lia nenhum livro, gente. Fernanda já leu 2 livros. Olha só como que a pessoa cresceu. Então, assim, o processo de mentoria é esse. Aí eu tinha te feito uma pergunta, já perdi ela, pode falar. a pergunta foi o referencial que era Deus para mim que a gente fez na mentoria, né? Exato. E eu escrevi apenas 2 coisas. Teve gente que escreveu uma lista, mas eu Tem gente que tem 250 palavras, eu quero ver ela ser isso tudo agora. aí eu escrevi 2 coisas. E uma foi pai, a primeira foi pai, e a segunda, amigo, né? E você explicou que aquilo que a gente escreve é aquilo que a gente é. E Aham. quando eu olhei, eu falei, gente, pai e amigo. Aí depois, no processo, eu fui entender que realmente é isso mesmo. Pai, por quê? O pai é aquele que dá amor, o pai é aquele que corrige, né? Assim é Deus na nossa vida. Ele nos Sim, dá amor, mas ele também nos sim, fala não, ele nos sim. corrige, porque ele nos ama, Ama. né? E Uhum. ele é nosso amigo porque ele nos direciona, né? Ele dá o ombro pra gente, ele estende a Sim, mão pra gente. Deus é assim na nossa vida. E sim. eu fui entender que realmente eu sou assim na vida das pessoas. É, eu
eu sempre me diminui Você muito, né? Como teve você pai, sabe. né, Fernanda? Você foi criada com pai, né? Sim, tive pai, tenho ainda os meus pais, Você carrega mas uma paternidade de Deus. O que que é? As pessoas olham para você e a gente vê a Fernanda bem cuidada, a Fernanda com limite, a Fernanda, ela era desequilibrada nas funções de crescimento, mas a essência da Fernanda é de uma mulher que teve uma paternidade. O que que era a paternidade? Ainda que os pais dela não acertaram em tudo, tinha a comunhão familiar dentro de casa. E essa referência de pai, ela vem para a nossa vida como uma cerca. A Fernanda, na mente dela, ela tinha uma cerca de proteção, porque a paternidade, ela é a noção da missão. Então, você já sabia que você tinha uma missão na Terra. Quem carrega a paternidade tem essa noção de missão, tem uma direção clara, sabe para onde que tem que ir, tanto é que você casou, teve filho, apesar de você não entender e tal, foi um processo, principalmente a chegada da Maria Fernanda, mas você tinha uma direção, limite. Você fazia as coisas, mas você tinha limite até onde você podia ir. E a proteção. Então, quando você carrega esse princípio da paternidade, as pessoas como eu que não tiveram pai, elas se associam a você. Por quê? Porque você carrega essa paternidade. Então, a conexão neural, a conexão cerebral das pessoas que não tiveram pai com você é muito grande. Por quê? Porque você carrega essa noção na vida. Porque você teve isso. Perfeito ou imperfeito não interessa. A figura paterna dentro de uma casa pode ser um pai cachaceiro, inútil, ele tem essa figura. É nós que deturpamos ela. Por quê? Porque nós queremos fazer o processo de julgar. Mas você carrega isso. E amigo, por quê? Porque se eu não tive pai e vejo você com a paternidade, o que que eu quero de você? A sua amizade. Então as pessoas aproximam de você exatamente porque você transmite todo esse senso. E essa amizade, quando ela vem do pai, o pai ele é fiel. A mãe, você conta as coisas para a mãe, ela vai compartilhar. Agora o pai não. O pai não conta nunca. O pai não conta. E se você falar para não contar ainda, aí que ele morre com aquilo, mas ele não conta. O é pai, ele é verdade. fiel demais da conta. Então, é isso que você carrega. E as pessoas hoje estão sedentas. Vou falar com você. O encerramento da nossa. O, a, eu falo que eu nunca tinha dado, como chama, tema, né, para o propósito. Esse é o primeiro propósito com tema. Então, o tema desse propósito foi paternidade. E eu não sabia dessas duas palavras, né? Nós não tivemos essa oportunidade de compartilhar isso. E para mim é muito rico encerrar aqui recebendo essa resposta da sua paternidade para mim. Então, não foi só você que recebeu de mim, eu recebi de você também. E durante esse tempo todo, a gente ainda não tinha conseguido, né, ter essa noção, mas olha como que Deus responde. A paternidade que você carrega me atraiu até você. Então, você vai atrair muitas outras mulheres que estão necessitadas dessa paternidade. E aqui na nossa live eu separei isso, o princípio da família, exatamente para isso, para as mulheres que estão aqui que também não tiveram pais, ou que os pais foram omissos, ou não eram cristãos, ou não tiveram uma referência de pai e não conseguiu construir a paternidade de Deus na sua mente, a gente pode começar de novo. Assim como eu consegui, Deus vai colocar uma Fernanda na sua vida para te dar o senso de paternidade. Então, eu achei que só eu estava ajudando a Fernanda, ela também. E agora a gente descobre, olha só que lindo, como que é o processo de cura. Enquanto eu vou sendo curada, Deus está curando outras pessoas. E quando eu não fico me colocando no lugar de vítima e falando, ai, tadinha de mim. Não, eu me submeto ao Senhor e obedeço à direção dele. O Senhor vai tratando as minhas feridas, as minhas dores, os meus traumas. E eu comecei esse propósito pela paternidade. Hoje a minha irmã falou que ia vir aqui. Nós começamos esse propósito pela vida do meu pai. Ela tem só 22 anos e ela veio morar em Patinga porque ela falava que queria ter uma irmã mais velha e queria ser igual eu. Nós crescemos distante, né? Eu sou filha fora do casamento, então
mas ela já ouvia falar de mim, ela já desejava estar perto de mim. Eu falo que ela teve o mesmo pai que eu na Terra, que é um pai disfuncional. Porque mesmo ele estando lá, ela tem um senso de proteção, direção e limite, mas ela não tinha noção de missão. Porque só consegue dar missão aquele que sabe o que é missão. E o meu pai perdeu o senso da missão dele ao longo do caminho. E eu falo que quando nós começamos esse propósito foi pela vida dele. E durante esse processo, Deus curou várias coisas na minha vida que eu não estava nem imaginando que ainda estava oculto. Então eu falo que você é o processo daquilo que você está ministrando, que à medida que você vai ministrando, Deus vai transformando na sua vida também. Então, para mim, é uma gratidão muito grande saber que o Ministério Curados para Curar é um ministério que veio para resgatar a paternidade no Brasil. É por isso que é Curados para Curar o Brasil. Esse nome não era um nome dado por mim. Todas as meninas do Ministério, as primeiras, sabem, né? Que ele foi um nome que o próprio Espírito Santo direcionou. Então, é algo muito tremendo e poderoso que o Senhor trouxe o Curados para Curar o Brasil para a gente resgatar a paternidade. Porque a paternidade vai dar direção, limite, proteção, noção de missão. Então, se você for resgatado na sua paternidade, em Deus, não é no seu pai, você vai ter isso. E vai poder também resgatar isso dentro da sua casa para os seus filhos. E dessa forma a gente vai construir uma sociedade melhor. E isso é muito rico, saber que aqui dentro do ministério nós temos sim filhos fora do casamento, mas temos filhos com noção de limite, proteção, senso, amizade. Então, gente, ó, pode seguir a página da Fernanda lá. Fernanda vai compartilhar também algumas coisas. Fernanda gosta da parte da internet, eu acredito que ela vai ser minha parceira aqui, vai compartilhar aqui comigo. Então, assim, e Deus tem nos honrado. Eu queria que as outras mulheres do ministério me chamassem aqui, Osana, Marlene, Soninha, Raquel, cadê vocês? Queria ver vocês aqui, me chama aqui na setinha para me poder aceitar vocês aqui. Já são 6h50, eu vou falar o versículo nosso do dia. Eu falei que eu queria compartilhar alguns testemunhos e esses testemunhos foram os mais diversos. Eu recebi muita ligação, muita mensagem ontem de quem recebeu já aquilo que eles tinham colocado na lista do propósito. Mas o que eu quero te dizer? Que esse propósito não acabou. Ele foi só o primeiro da sua vida. Tem 12 anos que eu vivo de propósito. E o que Deus falou é que aqueles que se conectassem comigo neste ano de 2022, o Senhor ia avançar a vida deles naquilo que Ele fez na minha em 10 anos, em apenas um. E a Fernanda está aqui para comprovar isso. Se foi os 10 anos, eu ainda não sei. Mas que deu uma acelerada boa na Fernanda que eu conheci dia 14 de novembro, foi. Verdade. E aí, o que eu quero falar? Eu quero deixar a palavra lá em 1 João 3:1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E assim como eu, Fernando, trabalha com a parte da beleza, né? É uma parte onde as pessoas pensam que a gente fica rico da noite para o dia, mas não é, é um chamado, é um dom que a gente tem de cuidar. E a gente vai entender que a renda cai, mas a gente está ali. Tem pessoas que são específicas para a gente cuidar. E no processo do cuidado, Deus vai nos curando e nos permitindo curar outros. Então, eu creio que essa palavra, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, se você está aqui, é porque você é uma filha, você foi chamado como filha. E o que Deus está querendo é resgatar a sua identidade. Você não está com problema na pele, você não está com problema físico, você não está com problema de autocuidado, você está com problema de paternidade. Você precisa ser resgatado como uma filha. Deus está querendo te colocar no colo
e te mimar. Deus está querendo te chamar e tirar aqueles arranhões que está no seu rosto, que está trazendo dor na sua alma. Ele quer resgatar a sua paternidade nele, para ele poder fazer através de você na vida das pessoas que estão ao seu redor. Ele quer te usar como um instrumento de transformação, de cuidado, de milagres, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Assim como ele fez na minha vida. Ele resgatou, me resgatou, restaurou minha identidade. Hoje eu sei quem eu sou em Deus. E por isso eu posso estar aqui ministrando para vocês. Não é porque eu sou melhor. É porque um dia eu aceitei o processo de ser restaurada. E a restauração, quando nós olhamos, ontem alguém, minha pastora me chamou e falou assim, Denise, tem dia que a gente olha para você e que parece que você nem lavou o rosto antes de começar a live. Falei assim, e é verdade. Muitas vezes, vou falar com vocês nesses 21 dias de propósito, muitas vezes eu vim para cá, ajoelhei nessa sala e orei e escolhi orar ao invés de lavar o rosto. Sim, sim. Por quê? Porque hoje, Denise, mas isso é porqueira. Não, não é porqueira. Deus sabe cada parte da minha vida que eu estou rompendo. Cada área da minha vida que eu estou sendo edificada. Eu estou aqui ministrando para vocês da parte espiritual. Na parte espiritual eu tenho autoridade. Mas a minha vida física e a minha alma, ela está sendo construída. Eu preciso de ser cuidada. Eu trabalhei com estética 16 anos cuidando das pessoas. Mas eu não gostava nem que as pessoas encostassem em mim. Eu não gosto de receber uma massagem. O fato do autismo, a gente não gosta do contato perto, do toque. É muito raro e são as pessoas que a gente confia. Então, é muito difícil isso. E eu tô tendo que construir agora a minha identidade de filha no corpo. De ter hora para alimentar, porque eu faço jejum 3 dias e eu não sofro igual vocês, não. Se tem uma guerra espiritual para vencer e a gente vai precisar passar por um jejum longo, eu não sofro. Não sofro. O meu corpo foi preparado para isso. Agora eu preciso cuidar do meu corpo físico, eu estou sentindo necessidade. Mas eu também estou no processo. Então eu vou precisar da Fernanda, vou precisar da Virgínia, vou precisar da Eusana, da Marlene. Por quê? Elas trabalham com essa parte, elas gostam de cuidar do corpo. O que me conectou a elas foi isso. Então, Deus foi unindo baseado nas necessidades individuais de cada um, porque cada um aqui, ninguém está perfeito, não. Nós temos corpo, alma e espírito. O espírito é de Deus, ele nos dá a direção para tudo, mas o corpo, ele precisa ser cuidado. Eu tenho dificuldade da atividade física, eu parei o Pilates em dezembro e não voltei até hoje. Então, são coisas que a gente precisa também se posicionar. E eu também estou no processo de cura nessa área. Então, não olhe para mim e pense que minha vida é perfeita, não. Continuo crescendo, continuo sendo tratada, continuo precisando de ajuda. Às vezes você fala, não vou falar isso com a Denise porque ela já sabe. Não, eu não tenho senso de direção, não tive senso de proteção e nem de limite. Então, eu chegava e fazia o que eu queria. Não era porque eu queria, é porque eu não tinha sido ensinada, eu não tinha essa base. Em Deus, o Senhor está me moldando e eu estou vendo a cada dia, vendo meu marido corrigindo os meus filhos, eu estou aprendendo como mãe. Aqui dentro de casa, ele não é meu pai, ele é o meu marido, eu tenho que entender isso. A função dele na minha vida é ser meu marido. Você falou uma coisa aí que eu lembrei, que é muito interessante. Que uma das manias que eu tinha era isso, de achar que eu era mãe do meu marido. A gente não é mãe do nosso marido, nós somos esposas dos nossos maridos, né? Deus não nos chamou para ser mãe, não. Mãe já tem. Mãe para chamar atenção, mãe para pegar no pé, mãe para ser a chata, né? Porque a gente é considerada chata. Já tem uma esposa. E Deus me mostrou isso também. Deus tem me mostrado, Deus tem trabalhado na minha vida. A nossa função é ser esposa e suprir as necessidades físicas e emocionais deles. Sim, e muitas das vezes nas nossas feridas, a primeira coisa que uma mulher faz é o quê? Não quero sexo. Não tenho isso.
E aí é outra forma de você abrir uma brecha, abrir um buraco dentro da sua casa, dentro do seu casamento, as suas pirraças, né? Eu falo muito disso. A mulher, ela tem o dom de fazer pirraça, e o casal, ele dá a parte da direção da sexualidade. Tem um menino que tá com problema de homossexualismo que não é por causa do pai, não, é por causa da mãe. Por quê? Porque a vida toda a mãe negou o sexo para o marido. E isso gerou uma disfuncionalidade na vida do filho. Foi pecado. Aí, por quê? Porque o casal, os dois juntos, eles dão um senso de afetividade, noção de equipe, quer trabalhar em conjunto. Por que que todo mundo quer fazer de um jeito? Porque cada um se acha melhor do que o outro, porque não foi construído dentro da família. E o companheirismo. Então, a função do casal junto é essa, é a sexualidade, a afetividade, companheirismo. Isso nós como casais, a gente constrói. E a noção da equipe, por quê? Porque aí ele tem um senso de coletividade, de ajudar o outro, de saber, porque aqui dentro de casa o tempo todo eu estou ensinando. Lara tem que ajudar seu irmão, Caleb tem que ajudar a Lara. E aí a gente vai construindo esse senso em casal. Por quê? Porque nós dois estamos alinhados nisso. Mas aí, quando dentro de uma casa a mulher tá para um lado, o homem tá para o outro, não consegue, um faz pirraça de um jeito. E é a mulher que tem a sabedoria dentro dela. E aí, para a gente encerrar, eu quero falar da parte da mãe também, né? Os vínculos. A mãe é responsável pelos vínculos, pelos relacionamentos e pela organização. E ela dá senso de submissão. A noção de submissão vem da mãe. Então, se você rebela contra o seu marido, o que você está ensinando para o seu filho? Ser rebelde. Ser rebelde. O pecado de rebeldia é igual à feitiçaria, que é o quê? A invocação de trevas, de espíritos ocultos. Então, quando você está se rebelando, não sendo submissa, você está dando a legalidade. Então, se a sua casa está desequilibrada, é porque você não está protegendo a submissão que você tem que ter, porque o homem ele tem que ser submisso a Deus, mas a mulher ela tem uma submissão ao homem, sim. E aí, nesse momento, não é fácil, vou falar com vocês, e principalmente se for um homem agressivo, arrogante, mas quando você escolheu casar com ele, você não estava enganado, eu tenho certeza. E se foi fruto de uma rebeldia, uma desobediência aos seus pais, você vai ter que voltar lá atrás, confessar, pedir perdão para os pais, para Deus poder agir na sua vida. Porque tem gente que me chama no privado e eu sei que está vivendo debaixo de um jugo por causa da rebelião contra os pais. Talvez a mãe não teve sabedoria e ela não conseguiu crescer você com essa noção de submissão. Mas a partir do momento aqui em casa, a Lara falava, não, meu pai tá demais, você não pode aceitar isso. Eu falava assim, minha filha, cala a boca, ora por ele. Você não tem o direito de falar assim do seu pai. Ele pode estar errado o que for, mas eu não aceitei desde o início. E olha que o Ari não é o pai biológico dos meninos, mas é que eu nunca usei essa palavra. Então, isso, para mim, a palavra padrasto aqui dentro de casa nunca existiu. Ele é o pai, sim, foi ele que escolheu cuidar, amar, proteger e tá dando educação. Se eu falar que ele não é o pai, o que eu estou tirando dele? A autoridade. E ele que dá a noção de missão. Então, meus filhos vão crescer sem direção de missão. Ou vai ficar pesado demais, porque aí a mulher não dá conta de tudo. Quando ela quer todas as tarefas, aí entra o desequilíbrio da casa. Amém? Olha, tem alguém de vocês que querem compartilhar algum testemunho? Eu sei que tem mulheres aqui que foram ricamente abençoadas. Eu tenho um testemunho de uma que me chamou, ela entrou no propósito para saber do casamento dela e Deus está direcionando ela a mudar de cidade, mudar de igreja, largar aquilo que ficou para trás. E ela ouviu o Senhor como ela nunca ouviu antes. E Deus deu uma resposta fantástica. Eu tenho certeza que ela, ao longo do próximo propósito, ela vai estar conosco. E foi algo lindo, porque o pai morreu. Pode chamar, Marlene, liga aí a câmera. Pode chamar no maisinho aí para você entrar.
E aí o pai morreu e falou com ela assim: cuida da sua mãe e da sua irmã para mim. E naquilo ela assumiu uma posição onde ela achou que ela tinha que ficar ali, paralisada naquele lugar, quando Deus tinha coisas grandes para fazer na vida dela. E aí, nesse período do propósito, Deus mudou a visão dela completamente, arrancou ela desse lugar. Ela estava numa prisão espiritual, né? E aí Deus arrancou ela dessa prisão espiritual e devolveu para ela, e ela já está conseguindo até desejar se casar, ela já está conseguindo desejar ter uma pessoa na vida dela, ela já está no caminho de realizar isso tudo. Pode falar, Marlene, seja bem-vinda. Marlene é nossa mulher curada que está lá nos Estados Unidos. Marlene Bom caminha dia, comigo já tem quase uns 8 anos. bom dia, gente. Eu tô aqui, igual a Denise tá falando aí, até sem lavar o rosto direito, no sono. Mas eu quero falar rapidinho aqui, né? Assim, é muita coisa, mas eu vou falar de, de um. Pelo menos, talvez eu. Pode falar dois, Denise? Pode. O primeiro que eu recebi nesse período é que eu fiquei anos na igreja, anos, mais de 20 anos, e eu estava vivendo uma religiosidade. Que agora que eu estou sabendo realmente o que é viver uma vida cristã. Agora que eu me converti realmente, então isso abriu os meus olhos espirituais, eu tenho mais sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. E também na mentoria, o que me marcou, uma das coisas que me marcou muito é o perfil comportamental, porque a gente aprende a se conhecer melhor. Então foi assim, surreal. É algo assim tremendo que eu tenho vivido, que se for falar, dá um livro. São, às vezes, uma palavrinha assim que a Denise fala, ou que as meninas falam, aquilo fala comigo assim tremendamente. Uma coisa tão simples. E eu quero dizer o seguinte, que a gente costuma viver um dia após o outro. E eu vivi um dia após o outro, vivia um ano após um ano, como qualquer ano. E esse ano não, quando eu entrei, já foi o ano que foi o melhor ano da minha vida até então. Foi o melhor, foi o ano que eu comecei realmente diferente, não foi um ano qualquer. E para você, não é um dia qualquer. Hoje é o dia da sua bênção. Como foi para Moisés, por exemplo, no Monte Sinai, era um dia como qualquer um outro. Foi o dia que Deus fez aquilo na vida dele. Para José, na cadeia, era como um dia qualquer também. E, né, um dia normal. Para tantos outros, tem também, qual outro profeta aqui que eu não estou lembrando, que foi um dia como um qualquer e que Deus mudou? Então, para você Elias, hoje... Eliseu. Para você hoje não é como um dia qualquer, é o dia que Deus escolheu para te abençoar. É hoje, gente, não é amanhã, é hoje, é hoje. Davi também estava lá, era como um dia qualquer lá, cuidando do rebanho. Deus chamou ele para ser rei. Olha, gente, então é hoje, o dia é hoje. O Amém. dia da sua bênção é hoje, não é amanhã, não. E para isso a gente tem que se posicionar, né, Marlene? Nós não podemos esquecer de falar isso. Depende do nosso Decisão. posicionamento, né? Nós Decisão. precisamos entregar realmente nas mãos do Senhor, porque Ele não invade o coração de ninguém. Quem faz isso é Satanás, porque entra por qualquer brecha, mas o Senhor não. Ele é educado, ele só entra se nós convidarmos Ele realmente para fazer a mudança, para entrar e mudar o que precisa ser mudado. Foi assim que eu fiz. E prepara, porque dói. Mudar dói, viu, gente? Mudar dói. Então, prepara. Quando você for pedir alguma coisa, você pede com muita ciência no que você está falando, porque o Senhor, se você pedir, Ele vai te ouvir. Mas Ele também vai, vai te corrigir, é pai. Tem que querer, tem que querer. Eu falo, você quer, a partir do momento que você quer, Deus já vai fazendo. Você quer de verdade, Deus, Ele vai fazer coisas tremendas, tremendas. Deus vai fazer coisas grandes. Mas você tem que querer. É muito lindo ver vocês falando isso, né? Gente do céu, como que as pessoas crescem? Meu Deus, eu tô aqui só maravilhada mesmo, tá vendo como que é poderoso?
Hoje a nossa mentoria, ela vai ser Deixa, às 8 horas da noite. A Osana pediu para entrar também. deixa eu Ai, só que falar o chique! versículo em cima do que eu falei. Olha só, o Salmo 118, no verso 24, diz assim: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos. Que eu tô falando hoje, que é hoje, tá vendo aqui? A palavra do Senhor diz, é hoje, dia de alegrar, dia da bênção é hoje, não é amanhã. E Osana, seja bem-vinda. Se apresenta aí. Fernanda, Olá, eu bom vou te derrubar dia. agora, tá? Para Raquel entrar. Amém. Beijo, meninas. Beijo, 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 Fernanda. Pode falar, Osana. O som está muito baixo para mim, para você estar. Não. Nossa, não estou conseguindo ouvir, Denise. Vamos tentar aí mais um pouquinho. Pode falar, Me derruba, a gente tá te ouvindo. tá ouvindo? Aham. Olá, bom dia. Paz do Senhor, meu nome é Iosana. Bom dia, Denise, Bom Marlene, dia. Fernanda. Então é um prazer estar aqui, né? E fazer parte desse ministério, o qual Deus tem honrado tanto a minha vida. E somente dar um breve testemunho de tudo que Deus tem feito, né, em mim. Desde que conheci Denise, Deus tem feito coisas grandes em minha vida. E através disso veio propósitos, mentorias. E é como a Fernanda falou, crescer dói demais. Mas eu estava meditando sobre Neemias, né, quando ele recebeu a notícia que Jerusalém estava desolada. Ele assentou e chorou por vários dias. Ele orou, jejuou e clamou ao Deus dos céus. E nós precisamos também sentar e lamentar quando nós vemos a nossa vida destruída e se posicionar, como as meninas falaram. E foi o que Neemias fez. E o versículo que eu guardo para mim nesta manhã é quando ele falou, quando ele recebeu o recado, né? Quando Sanbalate, Tobias e Gesem queriam que ele descesse, quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, ele falou: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Então, para nós essa manhã que fique este versículo. Nós estamos numa grande obra de reconstrução das nossas vidas. E nós não vamos parar, e nós não vamos descer. Quando eu cheguei na mentoria, no propósito, Deus foi trabalhando muitas coisas em mim. O maior testemunho mesmo é ver Deus me virando pelo avesso. Porque quando a gente está sendo transformada pelo Senhor, quando a gente está sendo moldada pelo Senhor, nós não queremos bênção nenhuma mais. Nada é tão importante como transformar o Senhor em nossas vidas. E Ele vai mostrando as nossas raízes, vai curando as nossas feridas, vai mostrando os nossos pecados, como a live, né, que teve anteontem, quando a Denise falou sobre os pecados ocultos, pecados que a gente cometeu há tantos anos atrás, mas pecado não confessado é pecado não perdoado, né? E existem dois processos, o primeiro é a confissão e depois é o pedido de perdão. E muitas vezes nós jogamos muitas coisas debaixo do tapete, né? Aquelas coisinhas que nós pensamos que não tem nada a ver, que Deus não se importa, mas isso são portas abertas para demônios agirem em nossas vidas, né? E eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito. Como eu falei, a maior bênção que nós podemos receber é a nossa transformação de dentro para fora. E isso é gratificante demais. Mesmo que dói. E nós somos esmagadas. Porque Deus revela nós para nós mesmos. E diante dele nós não temos como colocar nenhuma máscara, nenhum cobertor. Nós ficamos desnudas, despidas diante dele. E o importante é que nós temos o colo dele, né? Ele não nos expõe para poder nos acusar, nos apontar.
ele nos expõe para que nós possamos ser curadas. E aí nós recebemos esse amor do Senhor. E a nossa vida é transformada de dentro para fora. Oi, Osana, Tá bom? você falou uma coisa muito interessante, porque dos pecados ocultos, talvez a pessoa pense que é aquele pecado, aquela coisa absurda que você fez, mas não, é uma coisa que você nem está lembrando mais, nem está lembrando mais, uma coisa que você falou com a sua mãe lá no passado, uma coisa que você falou com seu amigo, uma coisa insignificante. Você pensa que é insignificante, mas ele está travando a sua mente, ele está Existem usando até pensamentos contra os pais até que pensamento. Isso. continua te prendendo no mundo espiritual. Então, são coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Ô, Fernanda, eu vou te pedir para. Você vai ter que sair, porque eu só vou conseguir chamar a Raquel se você sair. Sai e entra de novo, porque se eu derrubar aqui, cai todo mundo. Para a Tá bom, Raquel então. falar, para a gente finalizar. Ficou todo mundo com vergonha de falar no início, agora todo mundo está aqui. Eu doido querendo vocês aqui junto comigo desde o início. Ô, bobo, vocês meninos me deram trabalho. Ah, Então, achei que eu estava atrapalhando se eu entrasse, por isso que eu não não, eu entrei. preciso de vocês. Fala, Raquel. Bom dia, pessoal. Bom Seja dia. bem-vinda. Obrigada. Realmente esse segundo propósito que desse ano para mim, né, foi acho que mais confrontante agora esse final de semana até ontem do que os Propósito primeiros. inteiro. Então assim, eu entrei com propósito, com objetivo e coloquei mais 2 objetivos, né? E no que eu realmente estava pedindo, o Senhor colocou... Eu estava assim, com muita dúvida em alguma... referente a uma coisa bem pessoal, sobre um... E o Senhor colocou muita paz. E coloquei a questão, uma outra, que era a empresa. E eu sei que nesse final de semana, até ontem, e aí, depois daquela live que eu falei assim, gente, eu vou fazer de novo a minha lista. E é como a Marlene falou, a gente lembra de coisas assim, meu Deus, coisas que você jamais imaginou que você tinha feito, né? E o Senhor traz também à memória coisas que você está fazendo, que está sendo oculta para você, para mais ninguém. Está todo mundo vendo, está todo mundo dizendo que você não. E assim, eu me deparei diante de uma coisa que eu pensei que eu já tinha, que eu estava bem, até porque meu esposo sempre falava, né? Ai, que ele tinha muito, como que eu posso dizer assim? Não queria usar a palavra orgulho, né? Mas ele... Gratidão. Gratidão. Isso, uma gratidão por Deus ter dado uma mulher para ele muito submissa, uma mulher que era companheira e tal, não sei o quê. E eu me deparei justamente com uma coisa que eu combato quando eu trato com mulheres, e eu falei, não, eu chorei, tenho chorado muito, eu me emociono até agora, né? Pelo fato de que eu me vi esses últimos meses como uma mulher insubmissa, né? Insubmissa, e foi uma das coisas que Deus tratou mesmo. Por dentro, né, Raquel? Porque às vezes a pessoa pensa que a insubmissão é só quando você responde, quando você não faz aquilo que tem que fazer, mas existe a insubmissão na mente, né? Mas No sabe o que entendimento. dói, gente? Tem gente que fala assim, nossa, que mulher besta, né? Essa pastora tá chorando por causa disso. Tô assim, sabe por quê, gente? Porque para mim a submissão é a base da minha fé. É porque eu estou primeiro debaixo da missão que Deus trouxe à Terra através de Jesus Cristo, que é levar ao mundo o Evangelho, a salvação, a mudança e a transformação. Se eu não acreditar na submissão, então a minha fé ela tá falha, né? E eu aprendi isso muito cedo. E eu confesso que eu fui uma jovem rebelde,
porque eu chamo de rebelde, porque eu não queria aceitar a submissão. Eu achava a palavra submissão, como todas as mulheres do Brasil e do mundo acham a palavra submissão uma palavra odiosa, né? Mas Não, eu acho lindo, eu não, amo. eu estou falando das mulheres que não conhecem a Deus e não conhecem a palavra de verdade. E eu estou Aham, falando de mulheres dentro da igreja, que acham, aham. eu estou falando de mulheres que eu trato e conheço de perto, e para mim é uma palavra assim que eu posso dizer assim, que é uma palavra ela é uma base para mim, mulher. Que e eu estou dizendo para você, mulher que está me ouvindo, tá? Que a submissão é a base. Se você realmente crê no Senhor, é a base. Não adianta você. E quando você entende, agora está muito mais fácil de entender, porque hoje a gente já entende, está estudando muito mais a palavra, e entende que que a submissão nós estamos lado a lado com o homem na missão dele. Que antes todo mundo achava que ia ser tapete. E Deus foi me revelando que não. E então, isso eu criei no meu coração, criei minhas filhas, que nós precisávamos ser submissas, que o nosso coração tem que ser submisso, mas as minhas ações nos últimos meses foi de insubmissão. E aí a gente sabe que junto com a insubmissão vem o controle, né? Vem, como que eu posso dizer? O Vem tantas autoritarismo, a arrogância, a prepotência, exato. A orgulho, a soberba, vem o tudo junto. orgulho, a soberba. Vem tudo junto, gente. E aí isso tem doído demais, sabe? Porque quando você pensa que você venceu, mas é como também a Fernanda falou, e é uma coisa que a gente precisa bater na tecla todos os dias. Eu estou sendo curada todos os dias, eu estou sendo transformada todos os dias, eu preciso de cura todos os dias, eu preciso rever os meus conceitos todos os dias diante do Senhor. E, se preciso for, fazer a listinha do Senhor uma vez por semana, que se não todos os dias, sabe? Porque é fundamental na vida da gente. E isso, assim, eu estou colocando o maior testemunho, né? Porque muita coisa tem acontecido, muitas decisões eu estou tendo que tomar, mas eu também estou muito feliz por outro lado, porque a minha maior preocupação, que eu falo assim, ou o Senhor vai me revelar, e Ele tem a outra causa, né, que eu coloquei, o Senhor tem me dado muita paz, o Senhor tem falado muitas coisas boas para mim, então, assim, isso é maravilhoso. Agora, eu coloquei aquilo que está sendo tratado e me doeu, porque eu acho importante, né? Porque tem gente que fala assim, nossa, mas ela é uma pastora, ela tá... a gente vive isso. Agora, a gente tem que fazer igual a Iosana falou, tem que confessar, né? E Iosana, acho que foi a Marlene, porque se você não confessa e deixa e não pede perdão, né? Ontem até falei com meu marido, pedindo perdão para ele, expus toda, né? Tudo que eu Expor sua observei. vergonha, né? Porque eu falo que às vezes as pessoas não estão vendo, mas só você que sabe. Então, quando você vai expor, a pessoa até fala assim, nossa, que bobeira, e não sei o quê. Mas você sabe que por dentro, o tanto que aquilo estava te consumindo e te destruindo. Vou falar que esse ano eu já pedi aproximadamente 45 perdões para as pessoas do passado, não é desse ano, não. E desse ano eu já tive que pedir perdão também. Uns 45. E aí, quando eu olho, às vezes tem pessoa que eu chego perto dela e fala assim, tem nada que perdoar. Não, eu falei, minha irmã, libera a minha palavra de perdão, por favor, só fala assim, eu te perdoo. Não precisa você entender, só libera a palavra para mim no mundo natural, porque eu sei o que eu fiz. Talvez você nem sentiu, nem percebeu, mas eu sabia a minha intenção, eu sabia a minha malícia, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo quando isso aconteceu e tal. Aí a pessoa fica assim, meio assustada, e aí ela vai e perdoa. E eu falo que uma das experiências mais lindas que eu tive nesse processo foi com a Raquel, né? Baseado na cura com o meu relacionamento com a minha mãe. Minha mãe, quando eu comecei esse propósito, ela estava sem conversar comigo.
E no dia que eu falei que o meu pai tinha pedido perdão para ela, para mim, porque ele só viu ela uma vez na vida, né? No dia que ele pediu perdão para ela, para mim, na hora que eu estava contando aqui na live, minha mãe entrou na live. E ela mandou essa live para o psicólogo dela. Minha mãe estava fazendo terapia, gente. Eu orei para minha mãe fazer terapia a vida inteira. A minha mãe tá fazendo terapia. E ela mandou a live para o psicólogo dela. E o psicólogo dela me chamou para uma conversa. E essa conversa aconteceu ontem, anteontem, 2 dias antes do nosso propósito finalizar. E na sexta-feira minha mãe já tinha me respondido mensagem, conversado comigo por mensagem. Mas ela conversou comigo depois que eu consegui falar como filha para a Raquel. A Raquel fez a posição de mãe para mim. E eu falei para ela como filha o que eu sentia pelo fato da minha mãe ter escondido coisas de mim que eu não conseguia falar. Eu não sei se isso gerou algo na vida da Raquel, mas para mim, o momento que eu falei com ela tudo que eu queria falar como uma filha para uma mãe, Deus foi limpando. Então, tem pessoas aqui que não vão ter oportunidade de falar com o pai, com a mãe. Mas deixa eu te falar, existe uma forma de você fazer isso, trazer uma pessoa de confiança. Pode chamar uma de nós para poder fazer isso e falar aquilo que você queria falar para essa determinada pessoa, que também tem cura nisso. E foi o momento que eu vivi a maior experiência da minha vida. Eu falei pela manhã e à tarde... essa notícia já tinha chegado, que se eu ia, eu falei, claro que eu vou. Quando eu saí do consultório do psicólogo dela, ela falou, e aí, como foi? Falei, foi maravilhoso. Eu falei que você é a melhor mãe do mundo, que eu sou muito grato por ter tido uma mãe como você, que eu não saberia como que seria a minha vida se não fosse você na minha vida. Aí ela foi e escreveu assim, sério que você falou isso? Falei, claro que eu falei. E ela tinha falado com ele assim que ela estava com vergonha de marcar a próxima sessão com ele depois de eu ir no consultório, porque ela estava com medo do que eu ia dizer para ele. E em todo momento, a única coisa que eu tinha para dizer sobre a minha mãe era palavras de bênção. Era que eu era extremamente grata. E Raquel, você fez parte disso. Então eu falo que essas raízes que o Senhor está tirando aí, que estavam ocultas aos seus olhos, são raízes que está trazendo cura na vida de outras pessoas. Então, eu creio que é dessa forma que nós vamos continuar esse ministério. Nós não estamos aqui porque somos melhores ou estamos totalmente preparados. Como eu disse, muitas vezes ontem a minha pastora me chamou a atenção, falou, Denise, você acorda parecendo que você acabou de acordar. Falei, sim, sim. E eu vou falar que sei que nos 21 dias eu entrei nessas lives, a maioria dos dias sem ir no banheiro. Mas eu ajoelhava na minha sala, que antes, e colocava a minha vida diante do Senhor e falava, Senhor, derrama sobre a vida dessas mulheres, assim como o Senhor derramou sobre a minha vida. Senhor, faz infinitamente. E não estava nem preocupado com o meu rosto, se alguém estava percebendo. Não era isso que estava movendo o meu coração. Só que agora eu já entendi que é um horário extremamente difícil para mim. Mas que eu queria fazer o meu melhor, eu queria me sacrificar pela vida dessas pessoas que estão aqui. E ver esse fruto não me dá um pingo de vergonha de falar que muitas vezes eu vim para cá sem escovar dente, sem lavar o rosto, sim. Isso não me envergonha. Isso me faz falar com vocês que eu também sou falha. E eu também estou aprendendo aqui. A Raquel, para entrar numa live, ela maqueia, ela passa batom, ela arruma o cabelo. Agora eu não. Mas eu sei que tem mulheres aqui que às vezes tá num processo de depressão que até o banho ela negocia. Eu sei porque eu já recebi testemunho. Então, o nível de dor das pessoas que estão aqui, ele é parecido com as nossas. Então, eu não estou aqui para poder fazer um boneco de pano, mas eu quero melhorar. Hoje eu consegui levantar, fui lá no banheiro, fiz o meu processo de autocuidado. Tinha dia que eu ficava aqui depois da live até 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, aconselhando mulheres sem comer, sem ir na cozinha para poder pegar um pedaço de fruta, um copo de água, mas dando assistência e vendo Deus transformando, e vendo Deus transformando. Isso me dá a vida. Essa é a minha essência na Terra. Então, eu vou falar com vocês, eu preciso de cada uma de vocês que estão aqui. Você que está na live, às vezes, naquilo que você está precisando da ajuda da Iosana, é a parte que você vai curar ela daquilo que ela está buscando a resposta. Porque
Porque as nossas respostas estão nas pessoas que Deus coloca na nossa vida. E se Deus nos uniu aqui como 8 mulheres, 9 mulheres já somos, para poder estar fazendo esse período do propósito, é porque nós estamos sendo curadas, sim, para curar. Mas nós estamos vivendo o processo, mas Deus confiou em nós essa missão. E nós queremos exercê-la com integralidade. O próximo propósito de 21 dias, vocês vão ver que Raquel, Marlene, Osana, Fernanda, Virgínia e Nara, sozinhas. Por quê? Porque eu entendi que o primeiro propósito eu tinha uma responsabilidade de abrir o caminho. Mas agora eu preciso de ajuda. E tem palavras que a Raquel ministra que me cura. Eu também preciso alimentar, eu preciso ser cuidada, eu preciso de ajuda. Então, nós estamos num processo onde Deus nos uniu num ministério interdenominacional, não tem placa de igreja nenhuma, que a nossa função é cuidar da vida emocional, sentimental, espiritual, familiar, financeira, educação de filhos e relacionamento, que é a integralidade do ser humano. E ninguém vai ser bom em tudo não, gente. Não vai mesmo. Mães, eu sei que tem mães aqui que exigem a excelência do filho. Para com isso, tira esse fardo das costas do seu filho. Isso é pesado demais, deixa ele ser quem ele é. E se Deus não chamou ele nem para ser um doutor de escola? Se Deus chamou ele simplesmente para abraçar as pessoas e cuidar delas. Sorrir para elas, porque tem pessoas que só sorriem e o sorriso cura. Então, nós precisamos, sabe, olhar para nós e ver que nós temos mazelas e nós continuamos num processo de ser tratados. E isso não pode nos paralisar de viver o processo e de ajudar outras. Eu brinquei com a Marlene, falei, a Marlene vai estar aqui nas lives com alguém. Porque senão ela vai pôr pressão no vocês e vocês vão pipocar, porque Marlene é tubarão. Então a Marlene a gente tem que deixar ela junto com alguém, porque senão ela pega vocês, engole vocês vivos. Então, mas o que acontece? É o perfil dela. E ela aprendeu que dentro do perfil de comportamento, ela tem que aprender a lidar com as outras pessoas e Deus está tratando ela. E como que ela vai aprender? Tratando vocês aí. Vocês vão receber umas pauladinhas na hora que precisar. Aí se precisar de soprar, chama a pastora Raquel. A Raquel aconselha, dá beijo, dá carinho. Depois ela dá uma varadinha de leve. Aí, Osana, se precisar de um risca-faca, e Osana, vocês olham para ela assim, ó. Osana, barraqueira. Se precisar de entrar na confusão, ela entra. Ela vai pegar o seu problema e vai morder no mundo espiritual, igual se fosse dela. Vai arrancar pedaço. Esses bichos feios vai ter que ir embora. A Fernanda, com a carinha de santa dela, a Fernanda é brava. Então, assim, a gente está aqui unidas num propósito de ajudar vocês naquilo que o Senhor nos preparou. E tem mulheres aqui que são professoras, pedagogas, tem mulheres aqui que são empresárias, tem mulheres aqui que são administradoras, tem mulheres aqui que têm uma capacidade de suprir. E agora, nesse grupo do Propósito Novo, o que a gente viu? Vieram mulheres ainda mais preparadas, vieram mulheres ainda mais cheias de coisas para somar com a nossa vida. E elas vão estar aqui. Esse mês é um mês que o Curados para Curar, ele tem um número de 1 a 8. Você vai ser um número aí, ou 1 a 8. De 1 a 8 você vai pertencer a algum grupo aí. Então, assim, sejam bem-vindas, mas estejam dispostos a viver o processo, porque ele não acaba. Nós vamos melhorando numa área e vamos achando outras áreas para serem trabalhadas. Mas o mais gostoso de tudo é que Deus se faz presente e Ele está conosco o tempo inteiro, cuidando da gente, dando para a gente direção clara daquilo que Ele tem para fazer. E é muito gratificante para mim ver o testemunho de vocês aqui como mulheres de Deus, como que o Senhor tem cuidado de vocês e como que eu posso ver a feição de vocês mudarem, o rosto, a face, o olhar. Por quê? Porque o meu chamado é para cuidar da pele, que eu achava que era da pele, e não era, era da alma, pela pele. Então, eu sou desprendida nessas coisas, mas Deus me deu uma autoridade que eu nunca imaginei que Ele ia me dar. Então, assim, e eu me sinto honrada por isso, porque a gente vai completando umas às outras dentro daquilo que Deus nos uniu.
com um propósito de sermos submissas à missão que ele colocou na vida dos esposos. E quem não tem esposo e quer casar, Deus vai providenciar um sacerdote, ele vai tirar seus carrapichos primeiro, porque se vier do jeito que tá, ele não dá conta de você não, ele não vai ter a paciência do marido da Fernanda e nem do meu, para te suportar, porque isso é tão difícil, que Deus vai ter que dar umas alinhadas primeiro aqui no grupo, para depois o esposo vir pronto. E aquelas que desiludiram, Deus vai curar sua alma, minha irmã. Deus vai curar. Eu não queria casar, não. Se tinha uma coisa na terra que eu não queria era casar. Eu escrevi uma carta. Então, no próximo propósito, eu vou compartilhar com vocês sobre isso. Eu tenho certeza, eu quero testemunhos, eu quero que mulheres aqui se disponham a entrar para testemunhar junto com a liderança do seu grupo, a administradora do seu grupo. Você vai procurar ela e vai falar: eu quero falar sobre isso, eu quero compartilhar sobre isso. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para fazer. Então, hoje não é um encerramento do propósito. Nós estamos encerrando o primeiro ciclo de 21 dias do Ministério Curados para Curar. É um processo de muita gratidão que nós vivemos aqui nesses 21 dias de propósito coletivo, onde nós, como ministérios, estamos todas integradas, né? E a partir do próximo propósito não vai parar mais. O intervalo sempre vai ser de um dia e no outro dia a gente já começa o próximo propósito. A direção do Espírito Santo é que o próximo continue sendo às 6 da manhã. Pode ser que mude? Pode, mas por enquanto nós estamos mantendo aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. E hoje, às 20 horas, todas vocês estão convidados para a mentoria. Ah, Denise, a mentoria tem preço? Tem. Hoje à noite nós vamos explicar como que funciona. É uma oferta. Eu falo que é um plantio de uma semente. Eu já paguei cursos de R$ 5.000 que eu não recebi o que eu entreguei nessa mentoria. Eu tenho certeza que essa agora vai ser muito melhor, porque ela vai ser recheada, vai ter outras pessoas junto comigo. E a gente vai ver Deus operar na vida financeira, na vida familiar, no casamento, no cuidado com os filhos, no seu trabalho, na sua profissão e, em especial, no seu propósito de vida. Porque se você está aqui, foi Deus que te trouxe para se unir a nós num propósito. Então, eu te convido tanto a entrar para o próximo grupo do propósito, quanto a participar hoje. Nós vamos disponibilizar o link da mentoria hoje, vai ser pelo Zoom, a sala do Zoom. Vai ser uma sala fechada e eu vou disponibilizar o link pelos grupos do propósito. Se você não está em nenhum grupo do propósito, pode chamar aqui pelo direct. Nos stories vai ter também o segundo propósito. Eu vou colocar lá o link da mentoria de hoje também no grupo do segundo propósito que vai começar. Então, vocês vão ter acesso. Vai ser pelo Zoom, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Eu queria também falar sobre a mesma experiência que você teve com relação à maternidade, né? Eu também, a gente conversando, eu também tive a experiência com relação a Denise, ela representando uma das minhas filhas e tal, e foi assim, é muito extraordinário naquilo que a gente precisa. É claro que eu sei que futuramente, né, eu tenho que tomar uma outra posição, mas aquele momento foi um momento fundamental. Não vou estar aqui expondo a situação, porque eu, como a Denise de vez em quando fala, vai chegar o não dia. dá conta de falar. Esse é o meu momento, ainda estou, costumo dizer, ruminando tudo isso, passando esse processo, mas quem sabe eu vou estar também experienciando para vocês também, tá bom? Mas eu queria dizer que isso que a Denise falou é muito importante, porque quando você tem alguém idôneo, que você confia e que você pode falar e orar junto, faz uma diferença muito grande no mundo espiritual, né? Até porque também a gente está estudando, né, Denise, o livro... Isso. Aí o livro, eu vou falar na mentoria hoje, quem tiver falado, nós vamos abrir a possibilidade do estudo do livro para as pessoas que já fizeram o primeiro propósito. Então, se elas estiverem preparadas, nós vamos fazer. Quem tiver um interesse, nós vamos divulgar essa possibilidade. E aí eu acredito que nós teremos novas pessoas na nossa turma de estudo do livro. E é isso, é só isso que eu queria dizer e agradecer, muita gratidão a Deus por esses dias que a gente tem vivido e
bora para cima que a gente vai viver mais ainda. Então, respeitando, né, a hierarquia aqui e a minha submissão, eu vou pedir a Raquel para orar por nós como pastora. A Raquel é consagrada pastora pela Assembleia de Deus. É a Assembleia de Deus mesmo, Raquel? Isso mesmo. Assembleia de Deus. Então, eu quero pedir a ela que faça essa oração a propósito. E todos vocês que passaram por aqui nesse período, se quiserem compartilhar, não tem problema, nós estamos disponíveis. O pessoal, os administradores dos grupos, pode chamar lá que nós vamos ouvir vocês. Nós queremos dar esse suporte, mas a gente também não quer ser chata de invadir a sua liberdade. Às vezes a gente tenta um contato mesmo para estar próximo, mas a gente entende que existem os processos. Então, se você quer ajuda, se você quer um acompanhamento, pode nos chamar que nós vamos estar te dando essa assessoria, te dando esse direcionamento. Mas muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui esses 21 dias. Vamos liberar tudo aí para vocês convidarem pessoas para esse próximo propósito. Amanhã é o dia de vocês, hoje e amanhã é o dia de vocês convidarem, porque sábado às 6 da manhã nós começamos os próximos 21 dias, se Deus quiser. Pode orar por nós, Raquel. Pai, nesse momento nós queremos Estenda as mãos, Rosana, Marlene. Queremos te exaltar, queremos te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo, o Senhor tem feito por nós nesses 21 dias. Senhor, a tua palavra diz lá em Mateus 7,7 que nós podemos pedir e as portas serão abertas, nós podemos bater. A palavra diz pedir, pedir, dar-se-vos-á. Pai, nós te louvamos por isso, porque o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos dado entendimento, tem nos dado, Senhor, sabedoria, tem nos dado, Senhor, graça, para, Senhor, mantermos a nossa fé e prosseguirmos em Ti, Senhor, querendo curar as nossas almas e curar outras pessoas, Senhor, por meio do nosso testemunho. Nós te louvamos e te bendizemos por isso, Pai. Eu apresento, Senhor, cada pessoa deste propósito, Senhor, com cada propósito, com cada projeto que colocaram diante de Ti. Ó Senhor, cada causa que foi levantada, o Senhor tratou, o Senhor mostrou aqueles que foram sinceros em querer Te ouvir, que foram sinceros em buscar a Tua presença e que não levaram, Senhor, este compromisso de qualquer jeito. Ó Senhor, o Senhor falou profundamente. Eu Te louvo por isso, porque os nossos olhos foram abertos e a Tua palavra diz, Senhor, que quando nós confessamos, nos humilhamos diante de Ti, diante do nosso pecado, o Senhor vem e sara a nossa terra, essa terra que significa o meu, com relação à pessoa, o nosso coração, meu Pai. Ó Deus, e eu Te louvo, porque Tu tens sarado, Senhor, a terra do nosso coração. Tu tens sarado a terra do meu coração, como do coração de cada pessoa que aqui está, que com sinceridade, Senhor, apresentou diante de Ti, ó Senhor, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus desejos. Ó Senhor, aquelas que buscaram em Ti, Senhor, o crescimento espiritual, abertura de mente, expansão, ó Senhor, mental e psicológica no mundo espiritual, o Senhor tem dado, Pai. E eu Te louvo, Senhor, pelo crescimento de cada um. Deus, tome em Tuas mãos santas, ó Senhor, e dê, Pai, a cada uma de nós, dê a cada uma de nós que aqui estamos desejosos de recomeçar um novo propósito na Tua presença, começar outro propósito diante de Ti. Senhor, encha-nos da Tua graça, encha-nos da Tua força, renova, Senhor, as nossas forças todos os dias, Pai. Porque para que possamos proclamar ao mundo o Teu amor, para que nós possamos, Senhor, mostrar que a cura é possível quando nós acreditamos, quando nós queremos, quando nós... Em nome de Jesus. Sim, Pai.
nós agimos em favor de receber a cura de Ti, porque Tu estás pronto, as mãos estendidas, e muitas pessoas aqui estão, mas por que eu não recebi? Estendeste a mão, não reconheceste a necessidade do que realmente precisa ser feito. Eu preciso tomar posição, nós precisamos tomar posição diante de cada dificuldade. Pai, tem pessoas que estão querendo que o marido mude, que o marido volte para casa, que o filho se corrija, que o filho saia das drogas, mas não está querendo mudança, não está querendo mudança em si mesma. Ó Deus, e eu agora em nome de Jesus ministro, ó Senhor, o desejo sobre o coração dessas vidas, de querer começar a mudar nela mesma, para depois que haja mudança, para que transborde a mudança nos seus, para que a mudança ela venha a ser visível em cada coração. Pai, assim eu oro, Pai, também em favor da Denise, que esteve, Senhor, estes dias todos, ó Pai, esses 21 dias, ó Senhor, fielmente ali, ó Senhor, sabemos que não é fácil para ela, Senhor, e eu sei, Senhor, até profissionalmente, o quanto é difícil, Senhor, para a tua filha. Ó, Senhor Deus, com todas as suas limitações na área do acordar, Pai. Mas o Senhor tem honrado a tua filha, porque ela tem te honrado, Pai, em estar aqui, trazendo para nós, ó Senhor, aquilo que vem do alto de Ti. Eu te peço, renova, Senhor, as forças da Denise, renova, Senhor, as forças, Senhor, da sua casa, do seu esposo, os seus filhos, Senhor, a saúde, Senhor, seja próspero em tudo que o Senhor, ó Deus, nos colocar. Deus, também oro por cada mulher do ministério, ó Senhor, para que continue firme, para que continue, Senhor, sedenta de fazer a Tua vontade, não a nossa, Pai. Que nós tenhamos, Senhor, em nosso coração a chama viva do Teu Espírito e do primeiro amor, Pai, todos os dias, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Senhor, abençoando cada pessoa, ó Senhor, que está neste dia, nessa hora, Senhor, durante todo o dia que forem ouvir esta live, Pai, eles possam estar sendo abençoados, ó Senhor, ó Deus, por este eterno propósito, para a glória do Teu nome. E em nome de Jesus assim oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Esperamos vocês na aula da mentoria. Quem precisar e não tiver em nenhum grupo, vou deixar o link do segundo grupo do propósito. E vocês podem entrar lá no segundo grupo, que eu vou colocar o link da mentoria lá. Tá bom? E hoje a mentoria ela vai ser aberta, onde vocês vão entender tudo que vai acontecer ao longo dessas próximas 8 aulas. Deus abençoe o dia de vocês. Tenham um feriado aí abençoado para quem tem feriado. E um bom descanso. Aproveito com a família de vocês. Meninas, muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Com Deus. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.